Meu Deus! Temos uma guerra rolando. É a guerra entre o governo e o Banco Central que continua a pleno vapor. Pessoas estão buscando em todo o Brasil tomar cobertura do que vai acontecer com a Selic. Mais uma vez foi mantida a taxa Selic no patamar de 13,75% na última reunião do Comitê de Política Monetária, o chamado Copom. Falei Comitê de Política Monetária, o chamado Copom, que define a taxa base de juros para a nossa economia. Vamos. E nesse vídeo nós vamos te contar por que essa briga existe e por que a taxa Selic impacta tanto na sua vida e nos seus investimentos. O contexto talvez você já saiba. Na pandemia, a taxa de juros foi para sua mínima histórica de 2%, numa tentativa do governo de fazer a economia circular. Porque a taxa base de juros ela vai refletir em todas as outras taxas da economia. Ela vai governar, por exemplo, qual que é a taxa que os bancos usam para te emprestar dinheiro. Então, se a taxa Selic está mais baixa, as pessoas conseguem pegar dinheiro a preços mais baratos e começam a jogar esse dinheiro de volta na economia, fazendo financiamentos, fazendo compras, aumentando seu consumo de forma geral. Mas isso estimula outro fenômeno econômico que é muito perigoso, especialmente quando se fala de Brasil, que é a inflação. Quanto mais as pessoas têm dinheiro, quanto mais dinheiro circula na economia, quanto mais ele fica barato, maior é a demanda por coisas e a oferta geralmente permanece a mesma, o que gera um aumento generalizado dos preços. Isso especialmente considerando o cenário que o governo está jogando cada vez mais dinheiro na economia. Então, no final da pandemia, a inflação começou a disparar e junto com ela, a taxa Selic, porque esse é o principal mecanismo que o governo tem para regular justamente a taxa da inflação. Então o Copom começou a se reunir e de forma sistemática aumentar a taxa Selic até ela chegar a um patamar muito alto, que é o que temos hoje, e não temos sinais imediatos de que essa realidade vai mudar radicalmente. Desde o ano passado, desde agosto, temos sinais que acabou a subida dos juros, mas ainda não tivemos uma sinalização exata do Banco Central de como que esse tobogã começa na descida. Mas agora, na última ata do Copom, finalmente temos um sinal mais sólido. A taxa Selic deve diminuir já na próxima reunião, em agosto, especificamente no primeiro dia de agosto, e devemos seguir num patamar de queda baixa até chegar no final do ano em uma taxa próxima a 12% ao ano, o que deixa várias pessoas muito felizes, mas algumas ainda preocupadas com a inflação. Mas como é que funciona isso na prática, Santana? Porque sempre me falam de Selic, mas eu não entendo exatamente quais são os mecanismos. Então vamos lá. Todos os dias, milhares de pessoas depositam o dinheiro nos bancos. E os bancos têm que, por lei, fechar o dia com um patamar mínimo que eles têm que ter de dinheiro para pagar todas as suas obrigações. Então, para chegar nesse volume mínimo de caixa, muitas vezes os bancos começam a fazer empréstimos entre si várias vezes ao dia. E a taxa que eles usam para fazer esses empréstimos é a do CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. Então, o que acontece? O CDI é diretamente pareado com a Selic. Ele é um pouquinho mais barato, até porque o custo de capital dos bancos também é afetado pelo dinheiro que está na poupança, por exemplo, que rende menos do que está hoje na Selic. Mas mesmo assim, a Selic diretamente influencia no preço que os bancos vão cobrar um dos outros para esses empréstimos. E além desses empréstimos serem remunerados pela taxa do CDI, eles também têm garantias, que os bancos compram títulos do Banco Central, justamente para a gente ter um cenário sólido no nosso sistema financeiro. Inclusive, o nome Selic vem dessa prática, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o sistema que o Banco Central utiliza para que os bancos possam fazer as transações desses títulos públicos e desses empréstimos. E no final das contas, quem determina a taxa Selic é justamente o Banco Central e o Copom. Então o que é que ele faz? Ele determina uma meta para onde a Selic tem que estar, que ele já definiu lá no Copom, e ele começa a comprar ou vender títulos públicos até que a gente chegue nesse valor de taxa, mantendo num patamar estável até a próxima reunião do Copom. Então, a lógica simples de oferta e demanda. Se a taxa está mais baixa, é mais difícil para o Bacen vender, então ele vende menos títulos, a taxa continua baixa. Se ele começa a aumentar a taxa cada vez mais fácil fica para o Bacen vender esses títulos, de forma que ele consegue também manter essa taxa mais alta. E aí agora temos, claro, uma guerra que está sendo travada entre o governo e o Banco Central. Por quê? Vários pontos críticos da economia têm uma dificuldade enorme em operar quando a taxa de juros está tão alta. Você vê, por exemplo, os resultados negativos do varejo. O varejo depende de giro muito rápido de caixa. Ele depende de adiantar transações que aconteceram em 12 parcelas no cartão de crédito a valor presente. Quanto mais alta a taxa Selic está, mais alta é a taxa que esse varejista paga nessa antecipação, o que prejudica muito o resultado dessas operações. E vários outros setores muito sensíveis e estratégicos da economia também sofrem com a taxa Selic tão alta, de forma que o governo começou a pressionar o Banco Central para diminuir essa taxa, mesmo que a gente ainda não tenha certeza que o cenário de inflação está controlado. Mas muito legal, Santana, você já me falou de inflação, você já me falou de fatores econômicos, mas por que raios a Selic está tão alta no momento? Bom, temos aqui 4 principais fatores. Primeiro, as taxas altas de juros em todo o mundo.
Depois da pandemia, a gente viu esse fenômeno da inflação que eu citei no início do vídeo acontecendo em vários lugares, inclusive lugares que não estão acostumados a ter inflação. Então, por exemplo, se os Estados Unidos começam a aumentar a sua taxa de juros, isso puxa do Brasil, porque isso geralmente tende a uma valorização do dólar, que vai impactar na inflação, e para controlar a inflação, você aumenta a taxa Selic. E claro, motivo 2 eu já falei, são as taxas de juros altas no mundo, causadas pelas altas taxas de inflação no mundo. Número 3, a meta de inflação do Bacen. O principal objetivo do Banco Central é uma meta de inflação. O Banco Central vai tentar controlar a inflação a todo custo, ele tem uma meta, num parâmetro máximo que a inflação pode estar. Então a gente ainda não tem uma nitidez completa do cenário que estamos inseridos, porque a meta da inflação é medida pelo IPCA. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que tem vários fatores que são levados em consideração para trazer a nossa inflação oficial. E, por exemplo, o preço dos combustíveis está no IPCA. Então, quando o governo Bolsonaro foi lá, deu uma canetada, diminuiu a tributação dos combustíveis e permitiu que os preços tivessem uma deflação, ou seja, uma grande redução de preços nos combustíveis, isso impactou o IPCA. Então, o Banco Central ainda não está convencido que sem essa pequena manipulação, a gente vai continuar tendo uma taxa de inflação dentro da meta. E o quarto motivo, que são as incertezas fiscais. O Banco Central ainda não está convencido que o arcabouço fiscal é uma iniciativa conservadora o suficiente para que o governo mantenha uma política responsável fiscal ao longo da sua existência, pelo menos no mandato do Lula. Então, sem ter essa compreensão mais a fundo dos impactos do arcabouço fiscal, fica mais difícil para o Banco Central diminuir a taxa Selic. E quando é que a Selic deve começar a baixar? Bom, como eu disse no início do vídeo, os economistas apontam no Boletim Focus que a Selic deve terminar mais próxima de 12% até o final desse ano. Então, já que a gente teve uma Selic mantida de agosto do ano passado até agosto desse ano, a aposta do mercado é que a gente comece a ver agora, nas próximas reuniões do Copom, uma pequena diminuição na Selic, até que a gente chegue numa faixa mais próximo dos 12,5% ao ano para o início de 2024. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida. A produção também acha que você vai gostar de algum desses vídeos. Estamos aqui pelo longo prazo e eu espero que você esteja também.